quebrantado diante de Deus, nesta poderosa palavra. Somos levados a um encontro real com Deus, onde reconhecemos nossas falhas e nos rendemos diante dele. É o clamor de quem entende que sem o Senhor não somos nada. Deixe essa mensagem falar ao seu coração e conduzir você a um tempo novo de arrependimento e restauração. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhuma pregação. Deixe seu like, comente e compartilhe para que essa pregação venha alcançar mais corações. Aleluia. Estenda sua mão para cá, nos abençoe, querido. Oh, Espírito Santo, obrigado pela tua santidade, obrigado pelo teu favor, pelo teu amor, pela tua unção, obrigado pela tua glória, obrigado por tudo aquilo que o Senhor está fazendo em nossas vidas, na vida de cada um que está aqui, que está assistindo pela internet. Obrigado, Senhor. Pai, nós queremos orar agora por todas as pessoas que estão nos hospitais, por todas as pessoas que estão nos respiradores, pelos nossos irmãos, nossos amigos, por todas as pessoas, Senhor Deus, que estão usando o de ar artificial para poder respirar, quando Tu és o fôlego de vida, Senhor. Sopra Teu fôlego de vida, Senhor. Sopra Teu fôlego nos hospitais, sopra Teu fôlego aonde tiver alguém, Senhor Deus, precisando respirar. Tira do nosso meio, Senhor, toda a infecção, tira do nosso meio tudo aquilo que não provém do Espírito. Nós damos uma voz de comando ao Espírito da morte. Morte, onde está a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Nós perguntamos: morte, onde está o teu aguilhão? Tu és poderoso, Senhor. Tu estás sobre tudo e sobre todos. Tu estás sobre a morte, Tu estás sobre qualquer um, Senhor. Senhor, estende a Tua mão lá em Campo Grande sobre a vida do pastor Dinho. Amém. Estende a Tua mão lá, Senhor Deus, pelo Edson Luiz também, que está aqui na UTI com Covid, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Senhor, estende a Tua mão, Pai, em nome do Senhor Jesus. Repreende o espírito da morte que tem assolado a nossa geração, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa morte, Deus, ela não tem poder de parar o Teu projeto, de parar os Teus projetos na vida de cada um, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós damos uma palavra de comando às regiões celestiais e declaramos agora, em nome do Senhor Jesus Cristo: sim, Deus, estende as Tuas mãos, estende as Tuas mãos sobre cada pessoa doente, coloca a mão sobre os pulmões, Senhor, sobre todo o sistema respiratório, Senhor, arrancando toda a infecção, toda a inflamação, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. Declaramos vida, declaramos poder de Deus, ordenamos em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, é o Teu Espírito que conduz a Tua igreja, é o Teu Espírito, Senhor, que conduz a Tua igreja. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa, Senhor, a Deus, a nossa humanidade caída, aquilo que não vem do Senhor. Sim, Deus, derrama a Tua glória sobre nós, derrama o Teu favor sobre nós, derrama a Tua unção sobre nós. Sim, Deus, estende a Tua bandeira sobre essa nação, uma bandeira de cura, Pai, de milagres. Sim, Deus, sempre no meio do caos, sempre no meio da dificuldade, sempre no meio do problema, o Senhor se levanta com glória. Sim, Deus, faz a Tua obra, faz a Tua obra. Louvado é o Teu nome, Senhor, louvado é o Teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, irmãos, a paz seja convosco, amém. Bom estarmos aqui, embora ainda restrito, né, com distanciamento de máscara, álcool gel, ok, tudo que nos compete fazer. Obrigado por você ter vindo, obrigado por você que ligou o teu aparelho aí na internet, está nos acompanhando. Tem milhares de pessoas acompanhando a gente pela internet. E obrigado por você que está aí na cantina, que não conseguiu entrar no templo por causa do recesso, mas conseguiu
e se submeteu a sentar aí na cantina, numa cadeira e assistir pelo telão. Perdoe-nos, você que bateu aqui hoje na igreja e teve que ir embora porque não conseguiu entrar. Mas nós cremos, irmãos, que tudo isso tem um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Deus está nos ensinando algo. Quando você pede um milagre, Deus te dá um ensino. Porque se Ele te der só o milagre, você não aprende nada. Você recebe aquilo, mas não aprende. Deus é um Deus didático. Amém? Ele é um Deus poderoso. É um Deus pedagógico. É um Deus que ensina. Tudo que Deus faz tem um ensino embutido ali dentro. Deus não só dá, Ele dá e dá o motivo por que Ele deu. Amém? E sempre é assim. Em toda a Escritura você vai ver Deus ensinando seus filhos. Louvado seja Deus. E hoje nós estamos aqui com alguns visitantes. Pastor Rodrigo, a pastora Priscila, lá de Rio de Janeiro, do PGL, né? Projeto Geração Livre, são um casal precioso. Lá, um trabalho lindo lá no Rio de Janeiro, várias igrejas que caminham perto do Rodrigo. É um homem sobrenatural, abençoado lá. Muitos pastores ao seu redor, muitos filhos na fé. Louvado seja Deus. Eu me lembro quando a gente foi a primeira vez lá no Rodrigo, né? Era a igreja, tinha gente pendurado na janela, né, Rodrigo? Era lá Bamboneira. Se você saísse do lugar para ir no banheiro, você não voltava mais. Não é? Eu me lembro que a gente ficou assim, bem, só tinha um lugarzinho para ficar em pé mesmo, lá Bamboneira. E o louvor pegava, a unção pegava, o pessoal dizia, olhava um para o outro, né? Olhava assim um para o outro e dizia assim, irmão, vamos ficar calmos, senão vai cair tudo aqui na nossa cabeça. E foi um tempo muito precioso, e tem sido um tempo muito precioso. Amém? Sejam muito bem-vindos aqui. Eles vieram também para o casamento da filha do pastor José, que se casou hoje, Abel, e foi lindo. E também está conosco o pastor William, né? Pastor William, que é pastor do Mevan lá em Betânia, em BH, Belo Horizonte. O William, a Luciana não está aqui não. Muito filho, né, William? O William faz um filho por ano, né? Glória a Deus. Deus mandou. Deus parou o quê? Deus mandou parar, meu filho, né? Tem alguém que esses dias falou assim, pastor, ora para mim ter filho. Eu disse, meu filho, essas coisas não nascem orando. Pastor, ora para mim ter filho. Eu acho que você está passando a noite toda orando, é por isso que você não tem. Você está orando demais, você está muito espiritual, é ou não é? O William não, o William faz um filho por ano, glória a Deus. A Luciana está ouvindo agora, né? Glória a Deus. Gente, muito bem-vindo, todos os pastores que estão conosco, os pastores também estão do Rio Grande do Sul. Eu só errei o lugar, né? É do norte, né, pastor? Glória a Deus, sejam bem-vindos. Está frio lá? Tá não, né? Vocês devem estar morrendo aqui. Glória a Deus. Qual cidade do Rio Grande do Norte? Macaíba. Assembleia de Deus, Ministério de Canaã. Lá tem Canaã também, hein? Deu muito trabalho. Ele está dizendo que o Bertel que teve lá na igreja dele, deu muito trabalho, né? Bertel é uma benção, né, gente? Glória a Deus. Quem mais nos visita pela primeira vez? Deus conhece. Onde é que você estava que você nunca veio aqui, irmão? Levanta aqui. Primeira vez. Qual o estado? Vinhedo, São Paulo. Da onde mais? Rio Preto, São Paulo. Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro, Niterói. Ceará. Ei, macho. Não é? O cearense chama até a mulher de macho, né? Ei, macho. Pega lá. Não é assim? Não é assim, irmão? Ué. Nós temos igreja lá, eu sei. Tem um irmão lá do Ceará que me abraça e diz, eu te amo, macho. Eu digo, eu também, irmão. Também te amo. Da onde, gente? Juiz de Fora, Minas Gerais. Goiânia, Goiás. Aqui, vão aqui, desse lado aqui. Essa televisão não tá ligada ainda não, né? Logo, logo, vai passar assim de Pica-Pau Amarelo aqui. Vai.
Logo, logo vai estar ligada, viu, gente? Eu só entendi Pará. Pará, Castanhal? Do Pará? Está longe de casa, hein, irmão? Glória a Deus. Tem mais alguém que nos visita? Da onde, gente? Rio das Ostras, pô. É do Rio de Janeiro, pô. Sinistro. Tu é carioca da gema, né, macho? Quem mais nos visita, gente? Lapa, Paraná. Indaiatuba, é São Paulo? Perto de Campinas, glória a Deus. Itaberá, São Paulo. Maringá. Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Esteio, glória a Deus, gente. Sejam muito bem-vindos, amém? Glória a Deus. Tem mais alguém aqui? Sambará, Minas Gerais. Tem algum flamenguista aqui que mandar servir um suquinho Del Valle para vocês? Aí eu não aguentei. Quem mais? Tem que falar assim, irmão. Quando falar o nome da cidade é assim, macho. Glória a Deus. Três Lagoas. Capão Bonito, São Paulo. Glória a Deus. De Fortaleza. Itajaí não tem ninguém, é? Tem. Glória a Deus. Já veio da tarde e da manhã, né, gente? Balneário Camboriú, é logo ali. Glória a Deus. Como é que vocês recebem esses irmãos que vêm pela primeira vez aqui, gente? Glória a Deus, sejam bem-vindos. Nós estamos na terceira reunião de hoje. Glória, glória. Eu vi uma mão levantar e baixou a sua. Londrina, a pequena Londres. Glória a Jesus. Irmão, estou com vontade de vender uns livros aqui hoje, mas não é não, eu queria dar mesmo. Esse livro aqui da pastora Rose, a Roseli Bambinetti escreveu esse livro. Ela é pastora, a pastora Roseli e o pastor Francisco são pastores do Mevan em Blumenau. Uma vida de princípios, processos e propósito. Mulheres. Roseli Bambinetti. Ele foi o primeiro casal lá do Mevan. Nós, o primeiro culto, né, amor? Tinha 14 pessoas, comigo, com a Iraci, com a Pâmela e com o Anderson. Samuel não existia ainda. E a Rose, ela entrava na igreja, o Chico ficava lá fora, perturbando. Até que um dia ele entrou e não saiu mais. Hoje eles são pastores do Mevan de Blumenau. Oi? Você quer o livro? Tá bom, pega. Deus abençoe. Meu irmão, o relógio desperta você da cama de manhã, mas ele não levanta você da cama. Tem coisas que despertam você, amém? O relógio ele te acorda, mas ele não te desperta, mas não te levanta da cama, amém? Quer ver que eu vou pegar o livro, vai levantar 20 pessoas? Não vai levantar agora que não pode, tá bom? Ó, esse livro aqui, essa série aqui que a gente escreveu, é a série das mensagens que a gente ministra nas conferências pelo Brasil. É a série Alinhamento e Avivamento. Por 4 anos, 5 anos, eu fiquei viajando o Brasil e o mundo pregando essas mensagens, alinhamento e avivamento. Em 2018, 19 e 20, a gente entrou num outro lugar. E assim, às vezes eu pego um tema e eu fico nele 3 anos, trabalhando para explorar bem aquilo que está ali. E agora de 2018 para cá, a gente tem falado de encorajando os pais e habilitando os filhos. Mas essa palavra aqui, alinhamento e avivamento, irmão, é muito forte. Muito forte. Esse foi o primeiro livro que nós escrevemos da série, Avivamento Responsável. Porque às vezes as pessoas acham que avivamento é bagunça. Às vezes as pessoas acham que ter o ministério profético. Irmão, ministério profético não é ministério esquisito. Amém? Ministério profético é ser profeta, é apontar o caminho. Ó, é isso aqui que Deus quer. Agora, se você vai andar ou não, é problema seu. As escrituras, elas são inerrantes. Amém? Elas têm uma palavra para cada um de nós. Então, o ministério profético não precisa ser esquisito para ser profético. Amém?
Amém? Louvado seja Deus. Avivamento. Quem é profeta aqui nessa casa? Ou em outra casa? Ou em outra igreja? Em outra igreja não existe. Pega para você. Outra igreja não existe. Amém? Glória a Deus. Visão celestial. Se você quer andar com Deus, você precisa buscar de Deus uma visão. Ele vai te revelar. Assim, ó. Amém? Ele vai te revelar. Irmãos, assim, ó. Nós estamos estudando bastante esses dias o ministério profético. Bastante, não é pouco não. Irmão, tem coisa que Deus precisa ensinar a gente. Não é só a gente falar, a gente precisa aprender. E uma das coisas que a gente precisa aprender é que o céu é prioridade. É o céu que invade a terra, amém? Então nós precisamos andar debaixo de uma visão celestial. O púlpito, a igreja é para pregar o evangelho. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Então assim, o que Deus mandou a igreja fazer é pregar o evangelho. E Zé finir. Quer, Renato, esse aqui? Então vou pegar para você. Renato é esse cara que cuida de mim também. Ele disse que o meu cabelo vai ficar igual o dele. Não mente para mim, Renato. Estou brincando. Glória a Deus. Renato é uma bênção. Glória a Deus. Vamos lá. Esse aqui é o terceiro da série. Chamados para estar com Ele. Deus não te chamou para trabalhar para Ele, Ele te chamou para estar com Ele. O trabalho, veja bem, irmão, o que conduz a igreja não é o trabalho, é o Espírito Santo. Às vezes a igreja ela entra só no trabalho, ela põe no piloto automático e acabou. O Espírito Santo não consegue mais entrar. Amém? Você que está com a Bíblia aí apavorada, isso. Pega para você. Chamados para estar com Ele. Esse é o nosso legado, para estar com Ele. Glória a Deus. O Senhor te abençoe, querida. Paz. Deus abençoe. Graças a Deus. Irmãos, nós estamos falando. Se você quer mais adquirir algum material, você pode depois passar na livraria, na Vinde, ali no Reino em Movimento, na camisaria. Não dá para abraçar, mas dá para usar a camisa com as frases que te ajudam a evangelizar também. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. E nós estamos falando de uma série aqui no Mevan sobre Eu Me Arrependo. Essa eu acho que é a quarta ou quinta mensagem que a gente... É quinta, Mica? É a quinta mensagem dessa série. Eu me arrependo, Senhor. Irmãos, são dias de arrependimento. Não são dias de apontar defeitos, são dias de nos arrepender pelos defeitos. São dias de arrepender pelos nossos pecados, pelo pecado dos outros. São dias de a gente nos arrepender pela cidade, nos arrepender pela nação. Não são dias da gente ir para a internet e vomitar coisas, vomitar a nossa indiferença, vomitar. Às vezes eu vejo a própria igreja fazendo um desserviço para a própria igreja na internet. A própria igreja que deveria pregar o evangelho, batendo em outros irmãos de outras igrejas, né? Eu acho que isso é um desserviço para a igreja. É um desserviço. Isso é da mídia de graça para o mundo secular. Porque essa é a estratégia do anticristo para gerar no mundo um ódio sobre a igreja, um descrédito na vida dos pastores e na vida da igreja. É um cenário que o anticristo criou e infelizmente usa pessoas até da igreja para bater na própria igreja. Irmãos, o nosso trabalho é pregar o evangelho. O nosso trabalho é exaltar o nome de Jesus. Se nós passarmos mais tempo exaltando o nome de Jesus, o ímpio não permanece na congregação do justo. Se nós passamos mais tempo exaltando o nome de Jesus, irmãos, a gente vai ficar mais amoroso, mais carinhoso, mais querido. Amém, irmãos? Nós temos uma facilidade de ataque. Eu acho que a gente herdou isso do protestantismo, né? A gente esqueceu que a gente não é mais protestante, a gente é proclamante. Amém? Nós somos proclamantes, irmãos. Proclamamos o evangelho.
A igreja não é uma milícia. A igreja não é ativista. Ela é profética. Ela trabalha para a volta de Jesus. Ela não vai na rua fazer baderna. Amém? Ela sofre a pena e se precisar ela paga a conta. E falando nisso, eu estou estudando muito. Essa semana até fiz uma live sobre isso, estudando sobre a vida de um homem chamado Filemão e o outro chamado Onésimo e Paulo. Essas três figuras, Filemão, Onésimo e Paulo. E eu quero falar sobre esses três homens hoje. Amém? Depois tem uns pedidos de oração aqui, a gente vai orar. E fica esperto aí, porque hoje desde manhã aqui, no culto da manhã, eu soube que já tivemos um probleminha, né? Um diabinho eletrônico, é isso? E agora de novo, no culto da noite, bem na área do quê? Da comunicação, do louvor, da adoração. Isso é uma guerra, irmão, tentando impedir a adoração dessa casa. Tentando impedir, irmão, nós estamos em guerra. Agora eu vou falar uma coisa para você: não perde tempo com briga de rua. Tem guerra que está tirando você da verdadeira batalha. Tem briga que não vale a pena, que você está perdendo tempo da verdadeira batalha. A verdadeira batalha, irmãos, então são sinalizadores, não é? Você está aqui adorando, de repente cai energia, para tudo, mas já foi a tomada, não interessa o que foi, interessa que tem sinalizadores. Deus está apontando e dizendo o que? Guerrei sobre isso. Fechem as brechas. Amém, irmãos? Os sinais acompanharão os que creem. Se Deus está sinalizando, hoje de manhã já tivemos um problema aqui parece que caiu um pouco a energia aqui, não foi? Foi o sistema do teclado. O sistema do teclado apagou. Agora foi o sistema do violão que apagou, não foi? Do sistema de quem estava ministrando. O que é que acontece? Sinalizadores, irmãos. Deus dizendo para a gente o quê? Guerrei sobre isso. Lutem. Amém? São guerras, irmãos. São esferas que nós precisamos entrar. Jesus está saindo de um lado do mar da Galileia e diz assim para os seus discípulos: vamos para o outro lado. O que é que ele já estava pensando? Ele já estava indo para salvar um homem que dormia no cemitério, não é? Lá em Gadá, dormia nu, acorrentado no cemitério. Jesus disse: vamos lá fazer uma obra. Todo mundo, se eu não entendo esse Jesus, ele está aqui, quer ir para lá, está lá, quer vir para cá. Ok, Jesus embarca, pega a mofada e faz o quê? Vai dormir. Antes de chegar no lugar, já houve um vento impetuoso, o mar bravejou e Jesus está lá dormindo. Que Jesus aprendeu a dormir na tempestade. A gente precisa aprender a guerrear no meio da tempestade. Pronto, o barco quase afundou, não morreu ninguém. Jesus levantou, estendeu a mão, mandou o vento parar, mandou o mar se acalmar. E eles disseram: uau, quem é esse que até o mar lhe obedece? O vento lhe obedece. Ele é só o Criador de todas as coisas. No princípio ele era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que se fez se faria. Alguém está comigo aqui? Ei, meu Deus, deixa eu te falar. Ele é o primogênito de toda a criação, é o princípio de toda a criação. Ei, quando Jesus andou sobre as águas, não era para mostrar que ele sabia andar sobre as águas, não, é para mostrar que ele reinava sobre todas as coisas, sobre a natureza, sobre a física, sobre a química, sobre qualquer coisa. Jesus reina. Então, se Deus está sinalizando coisas, nós temos que acordar para isso, irmãos. Temos que entrar nesses lugares de batalha. Por isso, o diabo vai tentar distrair você com pequenas lutas, para que você saia da batalha verdadeira, que é batalhar o bom combate, combater o bom combate pela sua vida, pela vida da sua casa. Vai para cima, irmão, vai para cima, amém? Amém? Louvado seja Deus, vai para cima. Glória. Quando a gente era menino, que a gente já via o filme do Rocky Balboa. Quem já foi ver o filme do Rocky Balboa? Meu Deus. E o Rocky apanhava, e a gente, cara, só apanha. De repente tocava a musiquinha. Aí, meu irmão, o cinema naquela época era o chão de madeira, e a gente começava. Pronto, 3 socos, o
cara caía, nós vinha para casa feliz da vida. Já está ouvindo a musiquinha ou ainda não? Já está ouvindo a musiquinha? Meu irmão, nós estamos em guerra. E essa guerra vem para provar o nosso comportamento. Cenários. Quando o povo estava no Egito, o que é que eles fizeram? Eles eram escravos lá no Egito. Lá eles estavam em luta, trabalhando para comer aquela vida terrível. Trabalhando para comer, para criar seus filhos. Uma luta. Deus entra lá, tira eles da luta e leva eles para o deserto. O deserto já não tinha luta, era prova. No deserto Deus os provou para saber o que eles tinham no coração. No deserto era uma prova. O ambiente mudou, muda a forma de guerrear. No deserto, para que eles foram para o deserto? Eles foram para o deserto para serem provados por Deus. Faltou comida, faltou sandália, faltou roupa, faltou água, mas não faltou murmuração, meu Deus do céu. Não faltou murmuração, não faltou intriga, não faltou incredulidade. Pronto, ali é prova. Quando eles chegaram na terra, Deus disse o que para eles? Agora vocês vão ter que guerrear, porque essa terra eu dei para vocês. Esse povo que está aí, ele não é dono da terra não. O dono da terra é vocês. Então o que é que a gente faz? Tira eles, vai para cima. Mas não é só que nem gafanhoto. Não, filho, você não é gafanhoto. Mas pastor, eu não tenho uma perna. Dá uma muletada nele. Vai para cima. Vai para cima. Então, se eu estou num ambiente de guerra, significa que eu estou aonde? No lugar que Deus me prometeu. Se eu estou guerreando, e é guerra, meu irmão que luta, meu irmão que guerra, eu estou aonde? No lugar que Deus me prometeu. Eu preciso tomar esse lugar. Então aprenda a separar os cenários. Egito é luta, deserto é prova, terra prometida é guerra. Quer moleza? Espera Jesus voltar para você ver a moleza. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós estamos lutando. Irmãos, o diabo tem algum espaço na terra? Não. O diabo não tem espaço, ele só entra em lacunas. E sabe onde é que ele entra? Ele trabalha com os espaços que Deus deu aos seus filhos e eles não ocuparam. Eu vou repetir: o diabo só trabalha com o espaço que Deus deu aos seus filhos e eles não ocuparam. Não foi para o diabo que Deus disse: crescei, frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. Não foi para o diabo que Deus disse, foi para o homem. E depois do dilúvio, Deus falou para o outro homem a mesma coisa, Noé: crescei, frutificai, porque você não pode multiplicar aquilo que não frutifica primeiro. Frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. Sabe o que Deus está dizendo? Cresça, fique grande, prospere, e depois coloca tudo na minha mão de novo. Sujeita tudo a mim de novo. A terra é sua, querido. Você pode olhar para alguém que está do seu lado de máscara e dizer: a terra é sua. A terra Ele entregou aos filhos dos homens. Não aceite a praga, não aceite o caos, não aceite a fome, não aceite a necessidade. Se levante contra tudo isso em nome de Jesus. Se levante. A terra é minha, Satanás. Aqui não, essa terra aqui é minha, essa cidade é minha, aleluia, essa casa é minha casa. Não faça da terra um descaso. Não, eu estou esperando Jesus voltar para me levar para o céu. Se você não cuida nem da terra, você acha que Deus vai te dar o céu? Você não toma nem o que é teu, quer tomar o que é dele. A terra é minha.
é minha. É minha. Não fica sentado na igreja esperando Jesus voltar para te levar para o céu. Eu quero falar sobre Filemão. Abra comigo aí na carta de Paulo a Filemão, depois de 1 Timóteo, 2 Timóteo, depois vem Tito, depois vem Filemão. É uma carta que só tem 25 versículos. É um capítulo só com 25 versículos. Aleluia. É sangue nos olhos, irmão. Como diz lá no Rio Grande do Sul, é faca na bota, não é? Glória a Deus. Vamos para cima. Vamos guerrear, irmãos. Você tem uma promessa, vai ficar em casa choramingando? Não, vamos para cima, vamos guerrear. E se morrer, pastor? E se morrer, morreu, meu irmão. Porque quem nasceu 2 vezes só morre uma. Agora quem nasceu uma vez só é que morre 2. A morte não é o fim, querido. Quem falou que a morte é o fim? Então, pastor, mas eu orei, jejuei e morreu. E daí? Vou parar? Eu já orei para um monte de gente que morreu. Eu já abençoei um monte de gente que perdeu a vida. Eu já fui chamado para orar por pessoas que estavam lá morrendo. Eu fui lá, botei a mão, acabou de morrer. Mas eu já vi 2 voltar à vida. E eu sempre me firmo nos 2 que eu vi, não nos 200 e tanto que não vi. Você acredita que Deus ressuscita o morto? Não acredita? Mas você não tem coragem de ir num velório e orar por um. Porque não é fé que nos falta, é coragem. Nós temos fé, nós acreditamos que acontece, nós não temos coragem para fazer. Porque a gente tem uma reputação a zelar e a gente tem medo dela. Porque depois vai todo mundo falar mal da gente na internet. Foi orar pelo morto e não deu certo. E você está com medo daquilo que não pode dar certo. Não, querido. Quem serve a Deus não tem mais reputação não, meu amigo. Quem serve a Deus não tem mais nada para guardar. Só tem uma coisa para guardar. Guardar a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu creio, e é isso que acredito, eu creio, e é por isso que nós vivemos, por aquilo que cremos. Amém, querido? Nós precisamos mudar a nossa crença. Porque se nós mudarmos a nossa crença, nós vamos mudar o nosso pensamento. Se mudarmos o nosso pensamento, vamos mudar o nosso vocabulário. Se mudarmos o nosso vocabulário, vamos mudar o nosso comportamento. Mude a sua crença. Uma crença equivocada gera uma prática equivocada. Jesus está sempre reposicionando a gente, irmão. Sempre, sempre. Deixa eu falar um pouco. Peraí, eu já vou ler Filemão. Jesus morre e ressuscita. No 3º dia, os discípulos voltam a pescar. Jesus aparece na praia. Ele diz assim: filhos. Depois você lê João 21:5. Ele diz assim: filhinhos, tem algo aí para a gente comer? E Pedro já se joga na água quando vê que é Jesus. Filhinhos. Ele não perguntou se tinha algo para comer primeiro, antes de chamar de filhinhos. Porque ele sempre reposiciona você na sua identidade. Depois vamos falar de necessidade. Mas primeiro é posicionar você no seu lugar, em quem você é. O problema é que a gente corre para Deus por aquilo que comer, não por aquilo que somos. A gente está sempre procurando o pão e o peixe. Jesus diz: quem é você? Você precisa saber quem você é. Porque quando você souber quem você é, pão e peixe não vai faltar nunca, meu filho. Amém? Vamos parar de correr atrás do pão e do peixe. Vamos correr atrás dele. Aleluia, 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 aleluia. Abra comigo Filemão. Você já abriu Filemão? Eu me arrependo, Senhor. Eu quero ler essa carta que para mim é a carta desafiadora. É uma carta desafiadora e você vai ver por quê.
Filemão capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo ao amado Filemão, nosso cooperador, e a irmã Áfia, que era a esposa de Filemão, e Arquipo, que certamente era o filho de Filemão, nosso companheiro de luta, e a igreja que está em tua casa. Era uma célula, tem um grupo de convívio lá na casa dele, hein? O Filemão. E a igreja que está na sua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, porque ouvi falar do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Oro para que a comunicação, olha isso aqui, gente. Oro para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que há para com Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo para Filemão? Ele diz: eu espero que você mostre pelas obras o tamanho da tua fé. Tive grande gozo e consolação no teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Eita! Pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Cristo Jesus. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Outrora ele te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Mando-o de volta a ti, ele que é o meu coração. Eu bem quisera conservá-lo comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu conhecimento, para que o teu benefício não fosse como que por força, mas voluntário. Bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Não já como escravo, antes mais do que escravo, mas como um irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Portanto, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo receberias. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, lança na minha conta, eu pago. Esse Paulo não tem juízo, meu. Eu, Paulo, escrevo do meu próprio punho, e eu pagarei, para não te dizer que ainda a ti mesmo me deves a tua vida. Paulo está dizendo o seguinte: fica tranquilo, porque o que eu estou te pedindo, fica tranquilo que eu não vou comentar com ninguém que tu me deves a tua própria vida. Uau! Sim, irmão, eu gostaria de receber de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Escrevo-te confiando na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que eu te peço. Uau! Obrigado, Espírito Santo, por essa palavra. Irmão, lendo assim essa carta parece não ter muito a ver, mas deixa eu explicar um pouco aqui para você. É uma carta desafiadora, porque Paulo é a primeira carta, é a única carta que Paulo escreve não doutrinando a igreja. É uma carta que Paulo escreve contando com o amor de um homem. Ele não está aqui doutrinando a igreja, ele está pedindo práticas de amor e de reconciliação. É a única carta que Paulo não doutrina. Ele pede assim, pratique o seu amor, o amor que eu sei que você tem. Essa carta, ela para mim é o ápice do ministério da reconciliação. Porque se eu não aprender a me arrepender, se eu não aprender a abrir mão, se eu não aprender a renunciar, o cristianismo que nós vivemos hoje é um cristianismo muito business, muito negociável, que é negociável pelas circunstâncias, que se eu tiver que passar uma lutinha, então não preciso fazer isso,
me livre. O sangue de Jesus tem poder. E tem algumas provas que Deus lança sobre mim, sobre a igreja, que por falta de ter esse entendimento, de não ter uma consciência de mártir, eu acabo achando que foi o diabo que trouxe para a igreja. Mas não, irmão. Todo cristão ele precisa ter uma consciência de mártir. Nem todos vão morrer por causa de Jesus, mas todos precisam ter esse entendimento que se precisar morrer, eis-me aqui. A vida cristã não é uma vida só de conquista, não é uma vida de conquista, porque nós não temos mais nada para conquistar, Jesus já conquistou na cruz. É uma vida de fé e acreditar que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Irmãos, a obra de Deus é feita pelo Espírito de Deus. Às vezes a gente diz assim: a Deus me deu uma missão. Deus não deu uma missão para você, Deus deu você para a missão que é dele. Deus me deu um chamado, o chamado não é seu, é dele. Ele deu você para o chamado, a missão é dele. O próprio Jesus disse: eu não vim fazer a minha missão, eu vim fazer a missão daquele que me enviou. A missão não é do Mevan, a missão não é da Assembleia, não é da Quadrangular, não é de igreja nenhuma. Toda igreja aqui entende isso, entende que está fazendo a missão dele, a obra é dele. Deus nunca deu a igreja para pastores, ele deu sempre pastores para a igreja. Ele nos deu para a igreja, ele nos deu missionário para a igreja, deu profeta para a igreja, deu evangelista, apóstolos para a igreja. Nós somos o corpo de Cristo e precisamos entender que se uma parte do corpo padece, todo o corpo padece. Quando você está doente, você já viu? Você está doente, já aconteceu isso comigo, de estar com um problema no meu corpo e tomar uma injeção. E o médico mandou eu baixar a calça para tomar a injeção. Eu disse: não, doutor, mas está doendo aqui. Ele disse: não, mas vai tomar aqui, ó. A parte sadia do corpo tomando remédio pela parte doente do corpo. Então Deus tem uma parte sadia no corpo no Brasil que está tomando remédio pela parte doente. É a parte que é picada, machucada, ferida. E às vezes nem é ela que está doente. Quem está doente é a outra parte do corpo, mas ela está tomando remédio. Amém? Então eu quero convocar a parte sadia do corpo para tomar o remédio pela parte doente. Está a fim de tomar o remédio? Não é para amputar o corpo. Está doente? Não amputa, não. Toma remédio por ela. Não corta ela do corpo, toma o remédio por ela. Aí você vai lá, essa parte não presta, corta ela, joga fora. E aí sabe o que você faz? Põe uma prótese para continuar funcionando, porque a gente quer que funcione. Por isso o corpo de Cristo está cheio de prótese. Só que a prótese não está ligada na cabeça, ela só funciona, mas não recebe ordem da cabeça. Ela só vive para funcionar. É só trabalho, 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 mas não tem a vida, não tem a ordem da cabeça. Deus está arrancando todas as próteses do Brasil. Está comissionando. Tem alguém aqui que está disposto a tomar o remédio pela parte doente? Baixar as calças, mostrar a sua nudez e dizer: pode aplicar a vitamina em mim, Jesus, pode aplicar o remédio em mim. Se tem alguma parte do corpo que não funciona, eu me disponibilizo a tomar o remédio por ela. Agora pasmem, a palavra prótese vem da palavra propósito. A gente, quando perde o propósito, sabe o que a gente faz? Não para curar, continua funcionando com a prótese. Não, querido, Jesus está fazendo coisas extraordinárias, está nos ensinando, William. Então não vai, irmão, por favor, usa a internet para pregar o evangelho. Não usa a internet para apontar a parte doente. Baixa as calças e diga: toma o remédio por ela. Onde é que está o pecado? Está ali? Aplica o remédio aqui em mim, Jesus. Eu quero me arrepender por eles. Eu quero chorar por eles. E só assim você vai estar imitando a Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores,
Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ser crente, quem falou para você que ser crente era legal, era fácil? Ser crente é carregar a cruz, meu irmão. Sim. É você ter todos os dias escolhas para fazer, não é, Fernando? Todos os dias você está diante de escolhas. Você pode facilitar a sua vida com as suas escolhas erradas, mas elas têm prazo de validade. Mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Sim, permanece para sempre. A missão sempre foi soterologia, sempre foi a obra do Espírito. A missão não era a obra da igreja, é a obra do Espírito. Nós é que tornamos a missão algo que faz parte da eclesiologia. Não, a missão não é obra da igreja, porque hoje a missão para a gente é só fazer a igreja crescer. A missão não tem a ver com fazer a igreja crescer, não tem a ver com encher cadeiras, tem a ver com levedar toda a massa, irmão. Tem a ver com levedar toda a massa. Em todos os lugares Deus quer colocar os seus agentes. Amém? A missão sempre foi atrelada à Trindade. Ela sempre foi feita pela Trindade. O Pai enviou o Filho enviou o Espírito enviou a igreja. É uma continuidade, eu estou dando continuidade. Por isso eu não estou aqui para inventar, eu estou aqui para descobrir o que é que o meu Senhor deseja. Levanta a mão bem gato assim, solta um grito aí, irmão, solta, você está preso demais. Bota para fora esse leão. Bota para fora esse leão escondido atrás de uma máscara. Sua glória será vista em toda a terra. Eu creio nisso que eu estou falando para você. Falando assim, Filemão, Paulo. Mas Paulo está pedindo para Filemão. Ele está pedindo uma atitude prática da sua fé, do amor. Ele está pedindo: reconcilia Onésimo, traz ele de volta. Agora você fica imaginando a cara de Paulo, a cara de Filemão quando recebeu a carta de Paulo. Ele está pedindo para me receber esse cara, e ele está dizendo: recebe como se fosse eu. Já teve gente que você não queria receber, e Jesus disse assim: ó, recebe como se fosse eu. Já teve gente que você queria longe de você, e Jesus disse: recebe como se fosse eu. Essa carta é vários, né, pastor? Eu também, meu irmão. Irmão, deixa eu explicar um pouquinho para você, porque talvez você não sente o peso disso ainda. Paulo chama Filemão aqui de parceiro de labuta. Ele diz: Filemão, você é meu parceiro de labuta. Filemão vivia em Colossos, Paulo vivia em Éfeso. Era mais ou menos 170 quilômetros de distância. Filemão era um homem rico, poderoso. Ele era um homem rico, próspero, muito poderoso. E se você ler, por exemplo, bota aqui Colossenses capítulo 4, versículo 9 aqui para mim. Põe aqui Colossenses 4, 9, deixa aqui um pouquinho. Vou pedir alguns textos para você, fique esperto aí. Colossenses 4, 9. Juntamente com Onésimo, amado fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Quando Paulo envia a carta, quando Paulo está escrevendo a Colossenses, ele também escreve a Filemão separada. Ele está dizendo assim, ó, o cara que vai levar a carta aí, eu quero que você receba ele como se fosse meu filho. Filemão era um homem muito rico, querido. Certamente Filemão converteu ouvindo Paulo em Éfeso. Certamente ele converteu, foi para casa com a sua esposa, com o seu filho, né? Arquipo, seu filho. E certamente ele abriu um culto na casa dele, abriu um grupo de convívio lá na casa dele. E começou a fazer culto, e começou a ganhar gente. Um cara rico, cheio de vida.
Agora, deixa eu falar uma coisa da realidade da época para você. Eles eram senhores, eles tinham escravos. Quando você lê na Bíblia, abre aí Colossenses 3, bota aqui Colossenses 3, 2. Colossenses 3, 2. Colossenses 3, 2. Perdão, irmão, Efésios. Eu falei Colossenses, é? Ô irmão, ajuda. Efésios 6, 5 e 6. Ninguém vos engane. Efésios 6, 5 e 6. Vai lá. Como assim? Efésios 6, 5. Vós servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Versículo 6. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. A palavra para servo ali, quando ele diz vós servos, a palavra é doulos, que quer dizer escravos. Então era comum eles terem escravos. E era comum os escravos também se converterem. Então Paulo, quando escrevia as cartas, ele sempre dizia: olha, vós senhores, cuidem bem dos vossos servos. A palavra para servo é doulos, que vem de escravo. E ele diz para os servos, tratem bem os seus senhores. Então deixa eu falar uma coisa. Onésimo era um servo de Filemão, e certamente ele fugiu. E quando um escravo era fugitivo, certamente ele era punido quando ele era pego. Ele fugiu de Filemão. Ele fugiu, e quando um escravo fugia, para onde ele ia? Ele ia para a cidade grande, para se misturar com as outras pessoas e não ser encontrado. Certamente ele foi para Éfeso, e certamente lá em Éfeso ele encontrou Paulo, e certamente ele foi servir Paulo na cadeia, nas prisões, e certamente ele converteu, e certamente ele contou para Paulo a historinha dele. Disse: ó, eu sou um escravo fugitivo, o meu senhor é Filemão. Paulo disse: não, Filemão conheço, fica tranquilo, vou ajeitar teu lado. Agora, a palavra onésimo, ela é grega, é uma palavra grega, você tem que separar, é onésimo. Na realidade não é onésimo, é onésimo, porque é separado no grego. E a palavra onésimo significa útil. Então vai lá. Paulo significa o quê? Pequeno. Filemão significa o quê? Aquele que beija. Onésimo significa o quê? Útil. Então vou fazer um trocadilho aqui. O menor, o pequeno, pedindo, volte a beijar aquele que te é útil. Coisa da minha cabeça. Querido, Onésimo, certamente ele se converteu. Ele está sob os cuidados de Paulo aqui. Paulo não podia proteger Onésimo na cadeia. E Paulo escreve a Filemão dizendo: estou te devolvendo uma bênção. Vou mandar uma bênção aí para sua igreja. Vou mandar uma bênção aí para a sua célula. Irmão, falando assim, não pesa. Mas deixa eu te falar uma coisa. Será que Deus estava querendo só abençoar Onésimo ou estava querendo abençoar Filemão? Irmão, quando Deus faz, todos os dois recebem. Quando Pedro foi na casa de Cornélio, quem foi mais ministrado, Cornélio ou Pedro? Foi Pedro. Porque Pedro vai lá abençoar um homem que Deus mandou. Pedro viu um lençol com animais imundos e disse: eu não como animal imundo. Deus disse: quem falou que você pode chamar de imundo aquilo que eu santifico? Você chama de imundo, eu não, eu estou santificando. Para você é imundo, para mim não é. Ou você obedece a tua alma ou obedece a minha palavra. Tem muita coisa que nós como igreja não fazemos, que para nossa visão é imundo, é algo terrível. Já pensou como é que eu vou receber Onésimo de volta?
O cara é fugitivo. A lei da época diz que eu tinha que punir o cara. A lei da época diz que ele tinha que ir para o tronco, eu tinha que cortar as mãos dele se ele roubou, eu tinha que fazer alguma coisa. E agora o Paulo está me pedindo para receber ele, não mais como escravo, mas como filho. Está dizendo que eu tenho que tirar ele do serviço e botar ele na mesa? Pega essa. Quem é que recebeu mais? Foi Paulo ou Ananias? Deus disse: Ananias, vai na rua chamada direita, tem um homem lá chamado Saulo, ele está te esperando para orar. Ananias, espera aí, Deus, senta aí que eu vou pregar para o senhor. O senhor conhece esse homem? Senhor, esse homem está matando os crentes, tudo, está matando as crianças, as mulheres. Senhor, o senhor disse: Ananias, não discute. Vai, porque esse para mim. Não é você que decide quem é escolhido de Deus e quem não é, meu amigo. Você só obedece e vai. Senhor, mas ele não merece. Tem gente que não merece o seu amor, mas precisa dele. Deus não mandou você perguntar, não discute. É que na sua cultura, na sua era, na sua geração, o sangue de Jesus tem poder. Quem recebeu mais naquele dia? Foi a mulher que entrou com um vaso de alabastro cheio de nardo puro, ou Simão que recebeu Jesus em casa? O ex-leproso. Irmão, quando Jesus ministra, é abençoado quem dá e é abençoado quem recebe. Quando Jesus está fazendo uma cura em alguém, é abençoado quem dá a oferta e é abençoado quem recebe a oferta. É abençoado quem doa amor e é abençoado quem recebe um amor. Por favor, querido, mude a sua crença. Se você mudar a sua crença, você vai mudar seu pensamento. Mudando seu pensamento, você vai mudar seu vocabulário. Mudando seu vocabulário, você vai mudar seu comportamento. Querido, cristianismo é muito mais profundo do que nós possamos entender, do que nós podemos entender. Cristianismo é algo tão profundo, irmãos. É algo tão profundo. Não busque entender com a alma. Você tem que experimentar. Você tem que provar do Senhor. Você não é você que decide. A gente olha uma coisa e diz: Deus não gosta disso. Nós não sabemos o que Deus gosta. Como nós vamos saber? Quem foi mais ministrado? Foi Pedro ou foi Cornélio? Foi Pedro, irmãos. Porque Pedro disse assim, ó: agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. Se prepare. Você vai ter que ministrar com gente que você jamais ministraria. Você vai ter que entrar em casas que você jamais entraria. Você vai ter que, nos próximos dias, se prepare, eu estou profetizando. Você vai ter que ir em lugares que você abomina. Você vai ter que visitar gente que jamais congregariam na sua igreja ou sentariam na sua mesa. E Deus está dizendo: vai lá e traz, porque são os meus filhos. E os meus filhos não comem migalhas que caem da mesa dos seus donos. Vai lá buscar, querido. Nós precisamos entender o que Deus quer. Nós queremos ser religiosamente correto. Eu prefiro ser chamado de herege do que de religioso. Eu prefiro que Deus, que o Espírito Santo, que Jesus me dê um rala por exceder o meu amor do que por não ter Ele. Eu prefiro apanhar de Jesus. Eu prefiro sofrer a pena por excesso do que por negligência. Eu nunca vi ninguém morrer por excesso de amor. Eu vi um. Eu vi um. Só que a mandará lá baraba sora lá mandará. Jesus.
excesso de amor. Seu nome é Jesus. E ele diz: vocês serão meus discípulos se fizerem o mesmo. Aí Paulo agora está com o escravo do outro que fugiu, servindo ele. Aí ele diz assim: Fernando, Filemão, recebe ele como se fosse eu. Como recompensar aquele que merece ser punido? Como recompensar, como tratar com méritos alguém que merece ser punido? Eu vou dizer, quando você mudar sua crença aqui, e você entender que esse trabalho de punir ou não punir não é seu. Esse trabalho é de Deus. O meu trabalho é amar. O meu trabalho é estender a mão. O meu trabalho é servir. Como você vai dar medalhas, mérito para quem merece ser punido? Quando você muda sua crença aqui dentro. Quando você muda o seu pensamento e você não fala mais. Quando a dor dos outros causa dor em você. E se a dor dos outros não está causando dor em você, é porque você está mais doente do que eles. Se a dor de alguém não causa dor em você, Jaime, se você vê alguém sofrendo e você não tem dor por ele, mas ele merece, fala isso para Jesus. Diga para Jesus: Jesus, ele não merece, para ver o que você recebe. Ele pediu: Filemão, recebe Onésimo, não mais como escravo. Eu estou pedindo para você recompensar ele. Agora, quem falou para você que o evangelho é simples? Quem falou? Como dar ao escravo fugitivo liberdade? Como dar mérito para quem merece ser punido? Como dar o céu para quem merece o inferno? Ah, graça! Alguém pode dizer maravilhosa graça? Alguém pode dizer comigo maravilhosa graça? Favor imerecido. Como dar a escravo fugitivo liberdade? É isso que Paulo está propondo para mim, porque foi exatamente isso que Paulo recebeu. Ele que merecia ser punido pela igreja que ele atacou, que ele matou, que ele perseguiu. É que só conhece misericórdia quem já experimentou ela, irmãos. Como era o nome do marido de Ruth? Boaz, né? Sabe por que Boaz foi lá remir Ruth? Sabe por que Boaz foi remir Ruth? Ele foi lá e comprou Ruth. Eu vou remir ela. Sabe por quê? Representando a Cristo. Leia na Bíblia e veja de quem ele era filho. Ele era filho de Raabe. A mãe dele foi remida e recolocada. Alguém casou com a mãe dele para ela deixar de ser uma prostituta e ser recebida no arraial de Deus. Ele disse: opa, a mãe deve ter contado meu filho, a mãe fazia tanta coisa errada, a mãe fez tanta coisa errada, mas um homem, um homem, sempre tem um homem que está disposto a pagar pela vida de alguém. Sempre tem alguém no caminho que Deus pode contar com ele. Raabe foi remida, por isso Boaz carregava isso de berço. Por isso que quando Ruth, ele disse: não, assim como minha mãe foi remida, eu vou remir a próxima geração. Ei, você que foi remido das drogas. Ei, você que foi remido da prostituição. Ei, você que foi remido do adultério. Você que foi remido de todos os lugares infernais da terra. Alguém levanta a mão e solta o grito de remissão de dentro do seu coração. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus!
cara. Eu fui remido. Eu já levei 3 filhos no altar para casar. Eu fui remido. Eu e Nassim fomos remidos na nossa casa. Não vem me ensinar sobre amor. Eu sei o que eu estou vivendo. Eu aprendi com o Senhor. Eu sei de onde eu recebi. Ei, alguém levante a mão e adore o Senhor aqui. Isso não é uma conferência de avivamento, é um culto de domingo. Levante a mão, aplauda ao Senhor bem forte. Ei! Senta aí, não acabei ainda não. Eu amo esse cheiro. É o cheiroso. Como recompensar o que merece ser punido? Como tratar com méritos o que merece ser punido? Como dar ao escravo fugitivo liberdade? Mas foi isso que Paulo propôs. Ele diz: recebe ele. Outrora ele não te foi útil, mas agora ele vai te ser muito útil, porque ele vai ministrar no seu coração. Era isso que Paulo estava tentando dizer. Ele vai ministrar no seu coração. Você vai aprender o que é mais do que aceitar Jesus, mais do que ter um culto na sua casa, mais do que fazer parte de uma igreja. Você vai entender o que Onésimo vai fazer dentro de você. O Evangelho não é uma simples mensagem de como as pessoas podem ser salvas. O Evangelho é sobre o senhorio de Cristo sobre tudo e sobre todos. Agora, se coloque no lugar de Filemão. Se recompensar aquele que merece ser punido, ele estava dando vazão para que outros fugissem também. Imagina, ele poderia ser visto pelos outros senhores de escravo como alguém de mão frouxa, como um líder meia tigela, como um líder inconsequente, alguém que mudaria todo o padrão de uma sociedade acostumada a punir o errado, o fugitivo, o inconsequente. Nós vivemos hoje numa sociedade assim. Basta alguém falar uma palavra errada, basta alguém não dar sinal que vai entrar numa rua e entrar e fechar alguém com o carro, pronto, ele já é punido. Nós somos uma geração que não sabe lidar com o erro das pessoas. E o pior, usamos os erros dos outros para esconder os nossos. Por isso nós precisamos nos arrepender. Eu me arrependo, Senhor, por todas as vezes que eu escondi os meus erros nos erros de alguém. Eu me arrependo, Senhor, por todas as vezes que eu tentei punir para esconder que eu mesmo deveria ser punido. Perdoe-me, Jesus. Perdoe-me. A minha pergunta é: você está disposto a ser alguém que vai mudar o padrão dessa sociedade acusadora? Você está disposto a ser alguém que vai tomar o remédio pela parte doente? Você está disposto a ser alguém que vai mudar uma sociedade? Já pensou, você tem na mão, você tem no seu coração uma carga de amor capaz de mudar o padrão de uma sociedade que é acostumada a punir, a estender o dedo e a acusar. Você está disposto a mudar esse padrão? Quem está disposto? Eu estou perguntando sério mesmo. Pastor, como que eu faço isso? Busque a Deus, porque só a morte por o eu, quando eu morro para o eu, é que eu consigo viver dessa forma. Senão não. Senão o erro de alguém é só mais um tapete para esconder os meus. Paulo estava dizendo: Filemão, será que nós somos parceiros mesmo?
Será que nós estamos no Evangelho mesmo ou você está preocupado com a sua reputação? Será que nós somos companheiros mesmo? Será que nós acreditamos na mesma coisa? Será, Filemão, que podemos colocar em prática o que aprendemos com Jesus na cruz? O Evangelho, querido, é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é prática de vida. E Paulo conhecia Filemão o suficiente para fazer esse pedido, porque ele termina a carta dizendo assim: eu sei que você vai obedecer. E Paulo está dizendo o seguinte: eu poderia te mandar, mas eu prefiro pedir em amor, pelo amor que nós temos em Cristo Jesus. Uau! Paulo usa o tom de voz correto, as escritas corretas, até apela para a idade dele. Ele disse: eu sou o velho que estou preso. Paulo não tinha 60 anos aqui, ele não estava velho, mas ele está apelando por respeito. Sabe o que ele está dizendo quando ele diz eu sou um velho preso? Ele está dizendo assim: respeita, eu quero que você trate essa situação com devido respeito, porque eu sou mais velho que você. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo, irmãos. Nós somos uma geração que meninos vão para a internet falar mal do presidente da república. Nós somos uma geração que meninos não conhecem nem lei cívica. A gente, quando era menino, professor, não é assim? Todo sábado a gente ia hastear a bandeira, cantar o hino nacional. 7 de setembro eu tocava na fanfarra, né? Tocava na fanfarra, todo ano. A gente sabia sobre leis cívicas, a gente amava quando via a bandeira do Brasil. Deus me livre, a bandeira do Brasil quando caía no chão, as pessoas perderam noção da moral, perderam noção do respeito. Esse é o cenário que o anticristo está formando. Pessoas desrespeitando os pais e as mães, desrespeitando os professores, desrespeitando pessoas, desrespeitando os irmãos mais velhos. Mas os nossos professores são desviados. Os nossos professores hoje, irmãos, sabe por que tem muito professor que fala o que quer e ensina o que quer, não ensina o que está na sua cartilha de ensino, ensina as suas ideias? Porque nós vivemos nesse mundo, um mundo de narrativa, um mundo de opiniões. Eu não posso entrar com uma Bíblia na escola, mas no presídio eu posso. Nós trabalhamos na correção, mas não trabalhamos na prevenção. Não usamos a Bíblia para ensinar as nossas crianças, mas queremos tirar as pessoas do crime com a palavra de Deus. Nós precisamos nos arrepender, irmãos. Paulo estava dizendo: Filemão, será que a gente é parceiro mesmo? Será que a gente acredita na mesma coisa? Respeita, Filemão. Trate isso com respeito, com o afeto que você tem por mim. Paulo apelou para a aliança, apelou para o afeto, apelou para o respeito. Eu vou dizer uma coisa para você: apele para aquilo que você puder, mas por favor, não deixe de fazer a obra de Deus. Ame as pessoas. Ame as pessoas. Eu estou aqui diante de um modelo vivo da prática da reconciliação. Paulo se coloca entre Filemão e Onésimo para consertar. Se coloca entre o fugitivo e o Senhor. Quem fez isso, irmãos? Quem se colocou de braços abertos numa cruz, na vertical e na horizontal, para reconciliar o homem com Deus e o homem com o homem? Quem fez isso, irmão? Quem se colocou entre você e o pecado e disse: é comigo, ninguém tira a minha vida, mas eu dou, eu pago a conta? Quem disse? Paulo disse para Onésimo, para Filemão assim: ó, se ele gastar demais, pode gastar. Se ele está te devendo, eu pago. E fica tranquilo, eu não vou dizer para ninguém que você me deve. A sua vida, ele falou. Sabe o que ele está dizendo? Quanto é que você vai gastar para curar esse cara? Eu tenho dinheiro, eu ajudo. Nada pode impedir a gente de fazer as coisas para Deus, irmão. Nunca foi o dinheiro um problema. Nunca foi o dinheiro um problema. Nunca foi. O problema sempre foi o pecado.
A gente acha que é o dinheiro e por isso faz coisas que Deus não mandou. Por causa do dinheiro. Abra comigo 2 Coríntios capítulo 5. Bota aqui para mim, querido, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 11. Deixa eu ler esses 10 versículos aqui para você, para a gente ir para casa. Para que tão cedo, Jesus? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 11. Assim, que sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que na vossa consciência sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasiões de vós gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Uau! Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu quero mesmo é chapar. Eu só estou mantendo a consciência aqui para vocês não achar que eu sou doido de me internar. É isso que Paulo está dizendo. Eu mantenho o juízo por causa de vocês, mas para Deus eu sou louco. Porque o amor de Cristo nos constrange. Outra coisa aqui, ó. Jesus nunca constrangeu ninguém com a sua santidade, sempre foi com o seu amor. As pessoas nunca se sentiram mal perto de Jesus por causa da santidade dele, mas era por causa do amor dele. Ele amava tanto que constrangia as pessoas. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Sabe o que Paulo está dizendo? Quando você olhar para uma pessoa, não veja a carne dela, não veja os defeitos dela, não veja os problemas que ela tem na carne, na alma, não veja as dificuldades, olha no espírito dela, porque aqui dentro tem um espírito que alguém soprou. Paulo diz: a ninguém conhecemos segundo a carne, porque se você olhar para as pessoas da carne, você não vai se deixar ser usado para ajudar ninguém. A ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Se você não trabalha para reconciliar, você não trabalha com Jesus. Você está contribuindo para o cenário do anticristo, gerando ódio, discórdia no meio da igreja, para que o mundo odeie a igreja, para que o mundo odeie os pastores, para que o mundo odeie os crentes. Não use isso para falar que está limpando a igreja. Quem limpa a igreja é o cabeça. É ele que cuida da igreja e mais ninguém. A igreja é dele. Nós somos os ministérios da reconciliação. O nosso trabalho é pescar e jogar para dentro. Quem vai separar o peixe bom do ruim é ele. Quem vai separar o bode da ovelha é ele. Quem separa o joio do trigo é o ceifeiro, não sou eu. O meu trabalho é colher, é plantar, é amar. O meu trabalho é ir e pregar o evangelho a toda criatura. A palavra criatura ali não está falando só de indivíduo, pessoas, está falando de tudo que foi criado. Quando eu prego, as árvores ouvem, os rios ouvem, tudo que é vivo, tudo que tem vida. Porque assim como a criação ficou sujeita à vaidade por um homem, a criação também foi reconciliada com Deus por um homem na cruz. Por isso ela aguarda a ardente expectativa dela, é a manifestação dos filhos de Deus. Ela está esperando que os filhos de Deus se levantem
em amor, em reconciliação. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Quem é que pôs em você a palavra da reconciliação? Não, Willer. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mete a foice, mete o machado, mete a pá. Vai lá reconciliar. Não, isso aí não é comigo, não. Eu não me meto nessas brigas. É para reconciliar. Pega uma parte aqui, pega outra parte aqui e tenta juntar. Esse é o nosso trabalho. Juntar o mundo. Não, mas não é da minha religião. Eu prefiro ser chamado de herege do que de religioso. Jesus teve problema, não foi com os pecadores, foi com os religiosos. Para terminar, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Agora, como trabalhar no ministério da reconciliação nos dias que vivemos hoje, com barreiras sociais, com barreiras religiosas, com barreiras culturais? Por favor, cristãos, se proste diante do ministério da reconciliação. Se proste, ajude. Paga a conta se for preciso. Paga a conta. Sofra a pena se for preciso, mas reconcilie. Reconcilie o mundo com Deus. Reconcilie os homens com Deus. Reconcilie os homens com os homens. Jesus fez isso ou não fez? Fez isso ou não fez? E Ele está pedindo para você e para mim aqui nessa noite: ame, ame, ame. Jesus fez isso. Estou pedindo que você ame, que você perdoe, que você ajude. Amém? Fica tranquilo, ninguém vai saber que você me deve. Sabe o que Jesus está dizendo? Vai lá ajudar ele no pecado dele, na dificuldade dele. Fica tranquilo que eu não vou comentar para ninguém que você me deve. Fica tranquilo que eu vou te guardar. Ele cravou o escrito de dívida que era contra nós. Ele cravou na cruz, Fernando. Ele não imputou os nossos pecados, ele pagou a conta. Ele não foi lá e ele não fugiu com a caderneta do fiado. Quem já comprou fiado na venda aqui? Lembra que antigamente a gente ia no mercado? Eu lembro, a mãe dizia, vai lá na venda. A gente levava a caderneta. Tinha sempre duas cadernetas. Lembra disso, Luciano? Era duas cadernetas. O dono da venda ficava com uma e a gente ficava com a outra. Aí chegava lá 3 ovos, né? Naquela época vendia metade das coisas, né? Meio quilo de arroz, meio quilo de feijão, marcava tudo na caderneta. Aí ia pagar a conta, tinha que casar. De vez em quando a gente dava um migué, não levava a caderneta. Mas ele tinha a dele. Não tinha jeito. Jesus não escondeu a caderneta. A Bíblia diz que Jesus não rasgou o escrito de dívida. A Bíblia diz que Jesus riscou. Ou seja, a dívida ainda está na mão do diabo, mas ele não consegue ler. Porque está arriscada com sangue. Ele diz, meu Deus, essa conta aqui é do Luiz, mas quanto é que ele deve? Não dá para ver a dívida, o saldo, o total, você não consegue enxergar, Satanás. Ei, porque ele levou sobre ele as minhas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus não enganou nem o diabo. Jesus não enganou nem o diabo. Ele disse, ele podia ter escondido a caderneta.
Ele podia ter rasgado o diabo, agora vem cobrar. Não, já perdeu Satanás. Não, ele disse: eu pago, está consumado. Se Jesus disse que está pago, por que você vive cobrando dos outros? Se Jesus disse que está pago, por que você anda com a caderneta tentando cobrar de alguém? Não cobre, olhe para a Bíblia. Isso não é. Mas a pessoa deve, você está vendo, ela está devendo. Ajude ela na sua fraqueza. Chame ela para conversar, diga: cara, você está errado, por favor, não faz isso, você está errado. Quando você cobre uma pessoa, você arranca ela do pecado, você cobre multidões de pecado. Ajude, não faça que não vê. Ajude. E depois não canta vantagem, não mostra medalha, mostra cicatrizes. Querido, Jesus fez isso, Ele está pedindo para a gente aqui hoje. Ele está dizendo: fica tranquilo que eu não vou dizer para ninguém que você me deve. Eu não uso o que eu sei de você para te prejudicar. Jesus não usa o que Ele sabe de você para te prejudicar. Sabe o que Jesus faz? Ele riscou o escrito de dívida, diz Colossenses, que era contra nós, cravando na cruz. Ele não usou o que Ele sabe de você para te prejudicar. A tua dívida não é comigo. Por isso que Ele diz: a ninguém deveis nada, a não ser o amor. A tua dívida não é comigo. Ninguém me deve nada. Embora eu, sendo livre de todos, Paulo dizia: me faça o servo de todos. Para eu poder servir você, eu preciso ser livre de você. Eu preciso ser livre de críticas, de elogios, para poder te servir. Senão eu só sirvo quem me elogia, quem me ama. Paulo se colocou entre os dois e restaurou um relacionamento. Paulo pediu: recebe-o, não mais como escravo, mas como filho, como meu filho. Deus está te pedindo: recebe como filho. Quem sabe você ensaiou aqui nessa noite para chegar aqui e dizer: não, eu vou lá, vou pedir para Deus me tratar como um dos seus empregados. Eu vou voltar para a casa do meu pai, e eu vou lá e dizer: Deus, me trata como um dos teus empregados. E o pai estava esperando na porta e disse: lá vem ele. Mata o boi, aquele boi que a gente mandou engordar quando ele foi embora. Eu sabia que ele ia voltar, ele é meu. Ele pegou o anel e enfiou no dedo do filho, pegou a sandália, e aquele dia não teve trabalho na fazenda. Ele diz: hoje está todo mundo de folga, nós vamos festejar, porque esse meu filho estava perdido e foi achado. Quem sabe você que está aqui hoje estava perdido e foi achado. É você mesmo que eu estou chamando. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, sai correndo do seu lugar e vem aqui na frente. Me deixa orar com você hoje, para a gente ir embora feliz. Vem cá, garoto. Glória a Deus. O nosso trabalho é reconciliar, sempre reconciliar. E se não der certo essa semana, semana que vem a gente está aqui de novo para reconciliar de novo. E mês que vem de novo, não estamos já? Mês que vem nós estamos de novo aqui. E ano que vem de novo. Todos os dias nós vamos estar aqui como uma argamassa mole que junta os tijolos. Sim, esse é o seu trabalho. Foi para isso que Jesus te chamou, para mais nada. E te inseriu numa empresa, te inseriu num negócio, te inseriu num comércio, te inseriu no hospital, te inseriu na escola, te inseriu na política, te inseriu na cultura, no esporte, em qualquer lugar, para você ser
alguém que reconcilie as pessoas com as pessoas e as pessoas com Ele. Esse é o seu chamado. Qualquer lugar da terra, Deus tem os seus agentes. Tem mais gente aqui ainda que precisa voltar para Cristo. Tem mais gente aqui que precisa aceitar Jesus hoje. Tem mais alguém? Sai do seu lugar, deixa a gente orar com você. Não volta para casa assim sozinho, não. Deus quer você. Deus quer te pegar hoje aqui, por dentro, ajeitar uma medida de graça na sua vida. Amém? Que coisa linda que Paulo fez com Onésimo. Devolveu um escravo fugitivo na qualidade de filho. Eu conheço um Jesus que fez isso. Ele nos recebeu na qualidade de um escravo fugitivo, escravo do pecado, do medo, da indiferença, e nos recebeu como filho e nos amou tanto e nos reconciliou. Tem mais alguém que gostaria de entregar a sua vida para Cristo? Hoje é a sua noite. Hoje é a sua noite. Jesus tem algo para fazer na sua vida. Hoje é a sua noite. Estenda a mão para cá, para essas pessoas aqui, irmãos. Pai, nós oramos por esses filhos. Oramos para que o teu nome seja glorificado na vida deles. Oramos para que o teu nome seja glorificado na vida deles. Oramos para que a tua glória venha sobre eles, Pai. Oramos para que eles sejam reconciliados consigo. Em nome de Jesus Cristo. Aplauda. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhuma pregação. Deixe seu like, comente e compartilhe para que essa pregação venha alcançar mais corações.